não vou deixar de pagar esse preço. Se você começou a guardar dinheiro desde que é isso que aconteceu. Você pagou isso. Obrigado, Deus. Você está passado para fazer o que faz, prepara tudo. Agora, até julho não deverá ter problema sério. Até julho temos que ser do plano, mas fica depois as qualidades dos governos se não conseguir guardar dinheiro até julho, nós vamos ter um problema no segundo semestre. Agora, se não for isso, está passando alguém que recebeu agora, mas recebeu
Eu sou contra o governo do PT, eu diria que os coligados ao governo do PT. Eu acho que a responsabilidade de todo mundo que está lá é uma corda de lateral. Essa é a responsabilidade. Agora, tem que fazer o que a gente quer, se quer aqui no PT, nós sempre damos espaço para todo mundo do PT. Se tem alguém do PT, a gente quer com revertiano, que está aqui, tudo está aqui. O governo do mundo é o governo preocupante com esse governo para terminar aquele pequeno. Mas aí volta o MDB, o PSOL, o PT, essa coligação, os partidos coligados ao governo, que mataram o PT tem um projeto de poder. O único jeito que o Pablo Escobar tem um projeto de poder, fazendo cocaína lá na coisa. Mesma coisa. O Pablo Escobar era militar e política e tinha preço. Aquele usava o seguinte critério. Era o fundo ou oferecia o boi do futuro, se eles fossem sentados para dar matar. Aquilo, isso é tudo a história do Pablo Escobar está bem semelhante à história da França. Ele só no meio do mercado peidado de uma coisa. Tá certo? Mas ele faz tudo da premissa, como o Israel, o Lava Jato, que tudo muito bem feito. Uns é caro, uns é barato. Então, o governo do PT que fala que não é o PT, tem muita gente que é do PT, tem que ser uma coisa séria, o PMDB que está no poder, também tem que ser o PMDB que não concorda com o que está lá, e não tem a nossa política. Os partidos coligados que formam a situação pela política tem que ser ingênuo para entender que nunca se envolveu tanto nesse país, nunca fez tanta gente corrupta quanto a história do mundo. Como é que você vê isso? Eu vejo que agora, não assim, essa história envolve aquilo, a mesma coisa que envolve o milhão de maiores a justiça pode ser uma companhia de verdade. Você fala de que o governo anterior já fez coisas que o cara que faz um pacto, eu vou devolver os 100 milhões. Tá bom. O cara que devolve os milhões, ele pode devolver. O próprio Escobar também, só que a família é muito não gostava também da pessoa. Ele não gostava das coisas da vida. Como é que são os pagamentos? Eu muito difícil de fazer.
Cuba, aquela maravilha de Cuba lá, tem 8 milhões de pessoas nessa Cuba, 5 milhões por aí de Miami que vieram para cá, e conseguiram atravessar a América e o país. Então, claro, nós estamos com 2 candidatos que trabalham com 200 milhões de candidatos. É isso que tem que acontecer. Foi difícil,
por tudo de fazer, porque estava tanto viciado em cocaína, o governo ficou preocupado com a invasão de dólares contra a cocaína. Saiu 60 milhões de dólares por dia. Daí foi lá matar o cocaína. O governo falou, você está louco. Daí o dinheiro está aqui para isso, puta merda. Agora, eles gastaram dinheiro do governo federal em 30 países. Tudo país que tem cobrando o ISS pela curva do dia. O boleto chegou por volta do dia 15 de dezembro para pagamento no dia 27 de dezembro. Este é o reporte de decisões secretárias. Bem, então, é o seguinte, a questão desses impostos de ISS,
a agricultura vai ser comprovada de outra forma, mas a atividade é a agricultura. Ficou claro, eu não também para isso, mas o senhor não tem possibilidade de adequamento de serviço. Tanto da prefeitura, tanto também para o governo federal, mas também para as pessoas também para a pessoa que a pessoa também não foi colocada até depois de iniciativa. E aí a prefeitura está orientando esse ponto de olha, para tentar procura do pouco tempo, porque o prefeito a gente modificou todo esse tipo a gente aprendeu para eles uma data, pouco tempo, tivesse colocado a lição social, tudo mais, para receber essa população. Então, para quem foi até pouco tempo, a primeira coisa que não foi pouco tempo fazer essa aplicação. O negócio é o curso feito. Lá tem uma pessoa que explica tudo mais. Qual é isso? É você cara, esse problema. Eu fiz a quadra de teoria faz 30 anos. Eu recebi cobrança. Também recebi cobrança. E o meu secretário não sabe disso. Hoje eu pego ele do pescoço. Cobrança. Essa cobrança, você tem que agora para ter uma o Rafael começou, o professor que Deus fez em 2006, todo o país de paz, para que vocês já pensem para isso, e que Deus ele fez toda a diferença. Abraço a mim, acredito que os principais apoiadores nas dificuldades da administração, prefeito quase impossível para o cumprimento das metas, sempre com muita transparência. Até pela sua experiência intelectual, conjuntura, qual o perfil ideal para o próximo prefeito de Brasil? Ele é um outro mundo. Ele contou, acabou de contar isso. Se não guardar dinheiro pelo mundo, vai faltar no segundo semestre. Sai. Dá o dinheiro. Essa pergunta ele vai apoiar. Ele não vai apoiar. Ele foi esperado. Ele foi esperado. Pode ter pessoa, pode ter só esse tempo de tempo, uma pessoa política, que tem que saber que é uma empresa, depois também é uma empresa, e também para a pessoa que precisa pensar em publicidade, essa pessoa que tem que fazer a prefeitura tem que pensar cada vez mais a pessoa exatamente pensar que isso tem que fazer a prefeitura tem que fazer a iniciativa atrás igual faz hoje tem contribuído a vida porque isso foi por agora a gente precisa de um normal policial como você não disse hoje a gente não tem mais possibilidade muita gente precisa ter um recurso a nova solução para fazer o serviço de maneira mais racional e também mais barata. Então, vai ter que ter uma visão empresarial com outras coisas importantes. Mas aí, o público, mas também bem, como você disse, o secretário pode ser um novo bem que também tem que fazer. Eu também vou voltar para o Brasil, por acreditar, olha, é uma das minhas preferidas. Tem um punho. Eu vou para o Brasil um pouco antes. Eles voltam em boa prova, fácil, a verdade é que não tem que fazer
Eu pagava 10.000, pouco de mil, antes de eu pagar 20. Mas eu sei que eu pouco me e agora, eu gosto de estar com isso, mas nós já decidimos o professor, há 4 anos atrás, pelos próximos 4 anos. Nós já temos que dar 10% para os nossos. Porque já fizeram 10 no mesmo país todo que fizeram. 10 no ano passado e 10 agora nesse ano. Eu acho que isso pode dar foi a nada, mas eu acho que foi a dois. Uma maneira de ter agora, eu vou falar para vocês, não dá para fazer. Muito vai ter que fazer. Vai ter